Hoje eu vou fazer um estudo sobre dois padrões de velas dentro da análise técnica que para mim são os mais importantes que existem. Não digo os mais importantes, talvez os mais assertivos, os que mais funcionam para mim. Na análise técnica existem milhares de padrões de vela, mas para mim esses dois são fundamentais. Não que eu não olhe outros, mas esses dois para mim são os que eu mais utilizo no meu dia a dia. Tá ok? Então fica comigo, vamos dar uma olhadinha nisso aí agora, tá? Bom, quando a gente fala em análise técnica, a gente pode estudar a análise gráfica, que basicamente são as figuras gráficas, bandeira, triângulo, ombro, cabeça, ombro. E uma outra parte da análise técnica estuda padrões de velas. É isso que eu vou me focar agora, tá? Vamos dar uma olhadinha na tela para eu poder passar isso com um pouquinho mais de facilidade para você. Olha só. Antes que eu me esqueça, eu vou colocar aqui um livro que para mim é o melhor livro que existe em termos de análise técnica, que é esse Candlestick Charting Explained. Esse livro aqui, ó, Candlestick Charting Explained, é um livro do Gregory Morris, tá? É um livro que tem muitos e muitos e muitos e muitos padrões. E para mim é o mais completo. Inclusive ele apresenta estatísticas a respeito dos candles. Mas isso aí fica a título de estudo para quem quiser. Deixa eu fazer uns desenhos aqui dos dois padrões de Canon que mais me interessam. O primeiro, eu vou fazer uma divisória aqui. O primeiro é um dos mais conhecidos que existem, é o martelo. Quando eu falo em martelo aqui, eu vou chamar de martelo de alta e martelo de baixa. Mas nome técnico é martelo e estrela cadente, ou em inglês hammer e shooting star, tá? O martelo, ele tem como fundamento um corpo pequeno e um pavio ou uma sombra, no mínimo, duas vezes maior que o corpo, certo? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um corpo pequeno e um pavio pelo menos duas vezes maior que o corpo. Esse padrão a gente chama de padrão de reversão. É um padrão que, quando ele aparece, não é em qualquer lugar, você não pode nunca analisar um padrão de vela, pelo menos na minha opinião, de forma isolada, mas quando ele aparece, a probabilidade de que o preço vá na direção dessa vela, para mim é maior. E quando ela aparece em determinados pontos do gráfico, a assertividade pode chegar até 80%. Vamos entender um pouquinho o que é o martelo. O martelo eu tenho este corpo pequeno e eu tenho esse pavio, essa sombra muito grande, que dá no mínimo duas vezes o tamanho da vela inteira. O que eu posso tirar de conclusão? Eu tenho este ponto do martelo, que aqui foi a minha abertura. Eu tenho este ponto, que foi o meu fechamento. Inclusive, muito próximo ou no mesmo ponto que a máxima da vela. E neste ponto aqui, eu tenho o fechamento. Colocando isso dessa forma, eu tenho aqui. Opa, eu tenho aqui. Mas que coisa. Aí. Eu tenho aqui ou o fechamento e a máxima, tá? Eu tenho aqui a abertura e eu tenho aqui a mínima. O que esse padrão pode dizer para a gente? Tá? Na vela de baixa, a ideia é a mesma. Eu tenho a minha abertura neste ponto, eu tenho o fechamento neste ponto, que é o mesmo ponto da mínima da vela, e eu tenho a máxima da vela aqui em cima. Deixa eu aumentar um pouquinho essa letra. Aqui eu tenho a máxima, aqui eu tenho a abertura da vela, e aqui embaixo eu tenho o fechamento concomitante com a mínima da vela. Tá? Esse é o padrão martelo.
O que ele mostra para a gente? Ele mostra o seguinte, que durante o período de vida dessa vela, seja ela uma vela diária de 60 minutos, de 5 minutos, de um mês, de uma semana, que o preço abriu aqui. Em determinado momento, a pressão vendedora, ou seja, o viés bearish, viés dos ursos, foi mais forte e empurrou essa vela aqui para baixo. Essa vela estava totalmente vermelha aqui, olha, neste ponto. Estava uma vela muito grande de queda. Porém, em determinado momento durante a vida dessa vela, os touros ou os vendedores começaram a forçar essa vela para cima, chegaram na abertura da vela e ainda conseguiram fechar um pouco mais acima. Isso traduz que a força que nós tivemos para os compradores, perceba, eu tenho o mesmo ponto de força para os vendedores e para os compradores. Porém, no final, os compradores ainda tiveram mais força. O que pode dizer para mim que essa vela pode ter uma probabilidade alta de continuar o seu caminho para alta. Para a queda é a mesma coisa. Eu tenho que a vela abriu aqui, porém os compradores, neste ponto, começaram a trazer o preço para cima. Empurrar o preço para cima. E a gente tinha, em determinado momento, uma vela assim. Pode-se dizer que é um marubozu, uma vela de força? Pode até se dizer. Porém, o que houve? Na verdade, depois os ursos, na verdade, a pressão vendedora falou, não, vamos trazer a vela de novo para o preço de abertura. E além disso, vamos empurrar um pouco ela mais para baixo. Ou seja, a probabilidade dessa vela continuar caindo é maior. Tá? Esse é o martelo. E o engolfo? Já o engolfo, por sua vez, ele é um padrão de duas velas, como eu disse, e ele tem o seguinte formato. Vamos trabalhar primeiro com o formato, depois com o que ele quer dizer. Eu tenho uma vela de queda, e a vela seguinte é uma vela de alta, e aqui eu tenho que fazer uma observação, não posso esquecer, que engolfa toda a vela anterior, seja pelo corpo, ou seja pela sua máxima, seja pela mínima, ou seja pelo corpo. E é aqui que vem minha observação. Deixa eu só fazer então a vela de alta, o padrão de alta. O padrão de alta, padrão de queda, eu tenho o seguinte, eu tenho uma vela de alta, uma vela de alta, tá? E na sequência a vela seguinte, não é outra, é a vela seguinte. Se for outra vela, pular uma, aí muda o padrão. Mas a vela seguinte, eu tenho uma vela que, na sua máxima e na sua mínima, como na sua abertura e no seu fechamento, deixa eu colocar em preto, na sua abertura e no seu fechamento, desculpa, abertura foi aqui, desculpe, abertura e fechamento, tá? Eu tenho que essa vela engolfou toda a vela anterior. E aqui que eu vou colocar a observação. Uma observação que está em livro, para mim ela não faz tanta diferença. Muita gente trabalha da seguinte forma, que o engolfo só é válido se a vela de dentro estiver dentro do corpo da vela seguinte. E tem estudos que acreditam que, deixa eu ver se em amarelo vai funcionar, que a vela anterior, que seria essa vela vermelha no caso de alta, e essa vela verde, no caso de queda, ela tem que estar entre as máximas e as mínimas. Para mim, isso não influencia muito. Então seria esse o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Eu vou desenhar de novo aqui o engolfo. Vamos colocar aqui um engolfo de queda, tá? O engolfo de queda, qual que seria o padrão? Eu tenho uma vela de alta.
Eu tenho uma vela de alta aqui. E em determinado momento vem uma vela de queda que engolfa essa vela anterior. Tá certo? Se você parar para analisar o engolfo propriamente dito na sua forma clássica, você vai ver que deste ponto, que foi o fechamento da vela anterior, a abertura da vela seguinte, houve um gap. Isso aqui no gráfico diário é bastante comum. Agora, no gráfico intradiário de 60 minutos, de 15 minutos, de 5 minutos, não é tão comum. Então, para mim, Humberto, o que seria um engolfo para que eu possa operar? Basicamente, é este padrão aqui, olha. Não que isso não exista. Quando acontece isso num gráfico intradiário, para mim é maravilhoso. Mas, se acontecer somente isso aqui, que é o que geralmente, 99% das vezes, acontece num gráfico intradiário. Eu tenho a vela de alta aqui, certo? Só que olha só, aonde que foi o fechamento dela? Foi aqui, olha. Logo, geralmente o que acontece é que a próxima vela, que vai ser a vela em golfo, né? Ela abre no mesmo ponto. Não importa se o pavio é menor ou não. O que eu quero dizer é que, geralmente, num gráfico intradiário, o fechamento da vela que vai ser engolfada, ela está no mesmo nível da abertura da vela seguinte. Então, para mim, como que eu utilizo isso? Eu quero que a vela seguinte, ou seja, a vela que engolfe, ou melhor, a vela que vai engolfar a outra, ela tenha a sua máxima e a sua mínima maiores que a vela engolfada. Mesmo ela abrindo sem o gap, mesmo ela abrindo sem este gap aqui, olha, fechou neste ponto e abriu neste ponto. Eu precisaria graficamente, classicamente, ter este gap. Não, num gráfico diário, num gráfico intradiário, para mim, eu me contento com ela abrindo no mesmo nível, porém que a sua máxima e a sua mínima engolfe o ponto anterior. Tá? Dito isso, temos o martelo de alta, ou martelo de queda, shooting star, ou estrela cadente, e o engolfo, temos o engolfo de alta e o engolfo de baixa. Vamos agora olhar o gráfico mesmo. O que o gráfico mostra para a gente? Bom, gente, essa foi a primeira parte do vídeo sobre padrões de velas que eu uso durante os meus trades. Amanhã às 9 horas eu vou fazer a postagem do segundo vídeo, às 9 horas da manhã. E se você gostou dessa primeira parte, deixa um like, se inscreve, que ajuda bastante a gente, tá ok? Abraço, fui!